Olá, olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bolsonaro e o espetáculo a todo custo, a política das vísceras. Mas antes disso, não se esquece, chega junto no canal, curtindo, comentando, compartilhando, ativando o sininho ao se inscrever, se inscrevendo se ainda não é inscrito, divulga o canal pra galera, isso é muito importante. Se puder, também chega junto na campanha de financiamento coletivo do canal. Você pode fazer isso através do Apoia-se, do Clube de Membros ou do QR Code do Pix que está aparecendo aqui na tela, onde você pode doar qualquer valor. Chega junto que sua doação é muito importante para a gente manter, melhorar e continuar o trabalho aqui no canal. Simbora pro vídeo. Então, pessoal, essa semana que passou, o Bolsonaro soltou uma foto que acho que chocou menos do que deveria o debate público, de certa forma. Acho que foi escandaloso, horrível, completamente desnecessária, mas parece que essas coisas estão se tornando cada vez mais naturais e a gente vai tentar falar um pouco sobre a naturalização desses processos e a relação disso com a extrema-direita, com o fascismo. O fato é que Bolsonaro está internado há um bom tempo, cuidando lá do cocô entorido que ele tem, né? Sempre que ele fica enturido, tem que operar, tem que fazer esse tipo de coisa. As brincadeiras à parte, tá lá operando, fez cirurgia, saiu há pouco do hospital, enfim. Tava lá e soltou uma foto com as vísceras expostas. A barriga aberta, as vísceras expostas. E eu não procurei essa foto para ver. Eu não tinha visto essa foto. Eu nem sabia da existência dessa foto. Até o meu suposto amigo, porque uma pessoa dessa é um suposto amigo, Jones Manuel, mandar uma mensagem no grupo dos amigos dizendo: se eu vi, vocês têm que ver também. E mandou a foto. E na hora, inclusive, até algumas pessoas disseram assim: não, isso é inteligência artificial que fez essa fake aí. Não é possível. Mas não, era verdade, porque o Brasil, ele desafia o senso de realidade da gente. O fato é que Bolsonaro publicou no hospital a foto das suas vísceras expostas como um ato extremo, por assim dizer, que rompe a fronteira entre o privado e o público, o clínico e o político, o interno e o externo, de certa forma, literalmente quase. Literalmente. E tem toda uma simbologia nisso aí por trás. Mas o que essa imagem quer dizer? O que o ato de expor essa imagem, de expor as suas vísceras quer dizer no mundo político brasileiro? Qual é a função, portanto, desse tipo de estratégia dentro da política contemporânea? A gente está diante de um corpo exposto? A gente está diante da ridicularização da política? Ou a gente está diante da radicalização e uma estetização da política que é bem propícia ao ambiente de surgimento do fascismo e de domínio de uma lógica fascista, de um modo de vida fascista? O uso do corpo como um meio de manipulação de afetos, de manipulações estéticas, e que é típico da lógica fascista essa estetização da política e não uma politização da estética. A ideia central que a gente vai trabalhar aqui é que essas imagens da víscera de Bolsonaro que circula na internet é um gesto estético, mas é um gesto político. É um gesto de estetização da política, como vai dizer Walter Benjamin. Ele encarna, portanto, um processo onde o fascismo se torna espetáculo. O fascismo instrumentaliza a lógica do espetáculo numa sociedade do espetáculo para você fazer um jogo político e dar conta de atender a demanda de espetáculo dessa sociedade. Ou seja, o fascismo não necessita mais, no mundo contemporâneo, de uma doutrina política, ideológica muito rígida, mas ele precisa jogar muito bem com essas estruturas performance, com essa estetização da política, uma lógica do sensível, de manipulação da gramática do sensível, de uma manipulação da percepção pública através dessas capturas emocionais das massas, produzindo uma coesão de massa, uma unidade, uma falsa unidade de massa, e que é um convite à projeção e não à reflexão. Um convite à projeção de problemas sociais difusos, um convite à projeção de problemas que as pessoas vivem difusamente na sua vida privada e que termina refletindo no campo público através dessa instrumentalização
da estética e da política que o fascismo faz e fazia e que agora se radicaliza. E se radicaliza justamente no momento de ascensão, onde toda essa gramática da performance, da estética, dos discursos, da guerra de narrativas e assim por diante, está permeada pela lógica do algoritmo, onde quem performa mais, onde quem estetiza mais, vence a disputa política. Para isso, a gente tem que entender essa relação entre estética e política que vai estar, por exemplo, já presente em Walter Benjamin. O fascismo tente a estetização da política, vai dizer o filósofo alemão Walter Benjamin. Benjamin então diz que o fascismo ele não reprime o desejo popular por expressão, por expressividade de uma série de sentimentos, afetos, pulsões, desejos e assim por diante. Mas ele canaliza esse conjunto de pulsões, esse conjunto pulsional para um certo tipo de estetização da política específico que produz a massa, que produz o sujeito massificado pelo fascismo. Esse é o elemento central aqui. Então, o fascismo ele não cria somente inimigos de uma maneira artificial. Ao utilizar e instrumentalizar essa lógica, o fascismo não combate os seus inimigos apenas com a lógica do argumento, da violência e assim por diante. Mas ele o combate e o produz o inimigo pela lógica da imagem, dos afetos, dos símbolos que criam e que produzem necessariamente um nós coeso contra um eles demonizado, satanizado e assim por diante. Para se produzir esse grande nós que o fascismo produz, esse grande processo de homogeneização que produz as massas, ele se dá através de uma certa lógica onde essas performances, essas narrativas, essas imagens instrumentalizadas e manipuladas pelo fascismo precisa ao mesmo tempo ser larga o suficiente para dar conta de todos os significados e pulsões que diversos grupos diferentes que vão apoiar o fascismo vão se identificar nesse conjunto estético, narrativo, enfim, estético, de imagens, etc, 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 mas ao mesmo tempo precisa delimitar, canalizar esse conjunto de reações para que se produza uma unidade heterogênea. Uma unidade heterogênea, porém muito coesa. Isso significa que grupos como ricos, bilionários, empresários, financistas, do agro, religiosos, policiais militares, civis, da federal, militares das Forças Armadas, trabalhadores precarizados, projetam seus desejos difusos, seus incômodos difusos, seus mal-estares com a política, que são legítimos, mas que estão muito difusos. Tudo isso é projetado no mesmo corpo político, que é o corpo político dessa construção, dessa massa bolsonarista heterogênea, onde você vai ter, nessa mesma massa, o crente neopentecostal mais radical, mais conservador, e também o pai de família que cheira cocaína e que sai traindo a esposa e que é o tiozão do churrasco que bebe pra caramba e cai bêbado no final de um domingo. A foto das vísceras, então, explica bem essa lógica. Ela opera como um significante vazio, ainda que essa canalização da reação diante desse significante vazio acolhe setores tão heterogêneos, faz com que cada grupo desses setores muito heterogêneos leia como queira esse significante vazio. É o significado da força, do sofrimento, do martírio diante do sistema, da autenticidade de fazer o que ninguém tem coragem de fazer algo fora da caixinha, de resistência diante do sistema que quer o pressionar, quer prender, quer fazer isso, aquilo outro. E, portanto, essa força da imagem fascista, ela não precisa dizer, ela basta afetar. Ela basta produzir uma identificação que é difusa, mas ao ser difusa, possibilita com que várias pessoas se identifiquem ao mesmo tempo, mas dentro de uma canalização onde esse discurso e essa imagem caminham, ao ser difuso, para uma mesma projeção política, para o mesmo corpo político, de ódio à esquerda, de ódio às minorias, de ódio a negros, de ódio a pessoa LGBT, de ódio a religiões de matriz afro e assim por diante. Esquerdistas, comunistas, tudo isso vai ser odiado também. Uma espécie de elemento unificador desse vazio de significação que o fascismo, de certa forma, instrumentaliza nesse significante vazio que ele produz nessas imagens, nessas retóricas, nessa narrativa e assim por diante. Portanto, há uma espécie de gramática da sensibilidade. Ou seja, a gente não sente o mundo de maneira natural.
de maneira plena. A gente sente o mundo a partir das condições históricas e sociais que a gente tem para sentir o mundo. E, portanto, há uma disputa por essa própria gramática da acessibilidade. Afinal de contas, estética vem justamente da palavra aesthesis, que significa como a gente sente, de certa forma, o mundo, de como a gente entende, de certa forma, as coisas, de como a gente percebe, de certa maneira, as imagens, as narrativas, as histórias e as pessoas e assim por diante. Por exemplo, a gente pode se solidarizar com um certo grupo social, a gente enquanto sociedade, e não se solidarizar com outro grupo social, ainda que ambos sejam seres humanos e que a gente saiba que a gente tem que se solidarizar com os seres humanos. A gente não se solidariza com todos, porque há uma percepção estética de que alguns corpos são passíveis de serem excluídos, assassinados, presos e ficarem longe da convivência social, enquanto outros não. Outros sim podem ser enlutáveis, podem ser sentidos em sua ausência, têm que partilhar o espaço público e assim por diante. É o que, por exemplo, Jacques Rancière vai colocar como uma espécie de partilha do sensível. Há uma política de como partilhamos a sensibilidade diante do mundo, diante das coisas, inclusive diante da própria obra de arte, diante das imagens, diante das narrativas políticas, diante da ideologia, diante de outros corpos e assim por diante. O fascismo age sobre a estética para moldar, portanto, o imaginário de como nós nos relacionamos com essas imagens, com essas pessoas, produzindo como devemos sentir, como nós devemos temer, como nós devemos amar, a quem nós devemos amar, quem nós devemos odiar, quem nós devemos sentir como seres humanos e quem não devemos sentir como seres humanos, ao ponto de que, por exemplo, isso fica explícito na ideia do esquerdopata, a ideia de que o esquerdista, portanto, é um doente mental e não deve ser levado a sério como igual humano a um direitista, afinal de contas, ele é menos racional por ser um doente dos nervos, né? Porque é um esquerdopata. A imagem das vísceras, portanto, não é um convite nem a mim, nem ao próprio campo bolsonarista, nem a você, para pensar. Ainda que a gente esteja aqui pensando a partir da publicação. Mas ela convida, ela exige que a pessoa exposta a essa imagem sinta algo. Ela obriga uma sensibilidade diante daquela imagem. Ela impõe uma forma bruta de nos fazer sentir e nos sentir de determinadas formas, como vai ser para um determinado número de pessoas que estão dentro desse campo bolsonarista, da extrema-direita e assim por diante. Portanto, essa imagem, ela nos empurra para um campo onde o afeto suprime, de certa forma, o juízo. Há uma supressão dos juízos porque ele necessariamente nos impõe uma forma de sentir, nos coloca numa forma de reagir diante da própria imagem, diante do mundo, diante do outro. Há uma costura fina. E o fato, quando eu digo isso, de suprime o ato do juízo, não significa uma ódio, uma glorificação à razão. Pelo contrário, a extrema-direita sabe muito bem produzir essa costura e recostura, essa demanda e essa imposição de uma certa gramática da sensibilidade. E ela faz isso de maneira muito bem feita, por exemplo, na foto das vísceras de Bolsonaro exposta. Ou seja, as pessoas vão ver aquela foto, os bolsonaristas, e vão ter vários sentimentos em relação àquelas imagens, sentimentos dúbios, que ainda que essa foto gere mal-estar pela foto em si, isso impele eles a pensar, por exemplo, sobre o martírio, sobre o sofrimento, sobre a luta, sobre a resistência de um homem que foi esfaqueado, que é atacado pelo sistema, que é atacado pelas pessoas, odiado pelos esquerdistas, e que mesmo doente não tem um segundo de paz, afinal de contas o oficial de justiça foi lá e ele ainda assim se abre completamente para que todos vejam a luta dele. E aí uma abertura que é literal. Portanto, há uma estética do sofrimento encarnado para inverter os papéis, onde o agressor vira vítima, onde o opressor vira redentor, onde quem oprimiu vira o salvador de uma nação, vira o salvador da esperança de uma sociedade melhor, mais livre, mais rica e assim por diante. Portanto, ele inverte os polos sem precisar dizer nada. E isso o Bolsonaro fez várias vezes. Ele manipulou as imagens diversas vezes. Muito melhor do que a esquerda fez em vários momentos da sua trajetória. Por exemplo, o fato dele comer o pão lá com leite condensado, todo sujo, não sei o quê, e aparecer com camisa de tinta, todo despojado. Isso para a esquerda, muita gente esquerdista faz uma crítica elitista a esse tipo de imagem, quando na verdade o que ele está fazendo é produzir um certo tipo de identificação. E ora faz Bolsonaro aparecer como um grande homem forte que rompe as leis, porque ele
vai produzir uma nova modalidade de existência da lei para si mesmo e para os seus, e ao mesmo tempo ele é como você, o tiozão do churrasco que come se lambuza, etc, etc. Ainda que de maneira completamente exagerada. Mas a estética tem esse jogo do exagero das imagens, da performance, do espetáculo que as próprias imagens têm que produzir para serem eficientes. E a extrema-direita é muito boa em fazer. O bolsonarismo, portanto, ele, ao usar essa estética do sofrimento, ele sabe manipular muito bem o espetáculo que se torna imagem na nossa sociedade. Se a gente vive, portanto, na era da política como imagem, da estetização da política, e que o termo dessa estetização da política pode ser o espetáculo que Guy Debord fala, a função do político, portanto, não é governar, é gerir o próprio espetáculo, é aparecer enquanto esse apresentador do espetáculo. Bolsonaro compreende muito bem essa lógica. E ele, na sua presença constante, mesmo que adoecida, se mostra uma pessoa que conduz o próprio espetáculo, inclusive quando está internado, inclusive quando está na UTI. E ele fez isso o tempo inteiro durante o seu governo, após sair o seu governo, seja nas aparições com jet ski, seja nas tragédias que ele não ia, seja na tosse forçada em debates, seja em choro em live, seja em foto pós-cirurgia, seja no espetáculo da facada. A política virou um reality show e vence quem sabe conduzir melhor a edição das imagens desse próprio reality show. Portanto, o líder virou o personagem. A autenticidade virou um fetiche na política. E, portanto, Bolsonaro, ainda que com uma desgraça, ainda que sendo uma desgraça, ele é autêntico para a imagem do grupo político que ele se tornou esse líder. Ele é o autêntico político que não engana, que não finge, que não faz teatro. Ele é como ele é, tanto que ele faz coisas que as pessoas não estão acostumadas que um político faça. A política não precisa, portanto, na era do espetáculo, da espetacularização e dessa estetização da política, a política não precisa convencer. A política não precisa argumentar. Se o líder virou personagem e a autenticidade é esse grande elemento de moeda da produção e uma capilaridade política, basta parecer algo, basta parecer sincero, basta parecer popular, basta parecer vencedor, basta parecer resistente, basta parecer lutador, basta parecer um mártir. E para isso, Bolsonaro sabe muito bem usar a lógica do algoritmo e o seu próprio corpo como corpo de produção de engajamento. Capitalismo de vigilância, né? E a lógica do algoritmo de opressão, ela entende que as plataformas digitais privilegiam o que choca e não necessariamente o que informa. Privilegia o que impacta e não necessariamente o que produz conhecimento. O algoritmo não mede verdade, ele mede reações. O algoritmo, ele produz engajamento. E aquilo, se produz engajamento, bem, aquilo venceu. Debate político e assim por diante. E Bolsonaro entende muito isso. É a bolsa de colostopia, é a cadeira de rodas, são os vídeos ofegantes, são as imagens na UTI, são as imagens da cirurgia. O corpo virou moeda política, o sofrimento virou espetáculo, a dor virou narrativa. Portanto, essa história que engaja, que ainda que não seja bonita, ainda que seja indigesta, ainda que falem mal, ainda que falem bem, mas falem de mim. Eu sou o centro do espetáculo e eu venço ao ser o centro do espetáculo. O corpo, que antes era esfera íntima, ele passa a ser agora instrumento do capital político. Sofrer em público é performar poder, é performar a vitória de um certo grupo político, é aparecer para mais pessoas. Isso, por exemplo, é o que Susan Sontag, ao falar do cinismo das imagens no contemporâneo, fala de maneira muito importante, principalmente quando ela vai falar da fotografia, né? Você vê que, repetidamente, a dor é retratada e isso não torna a gente mais sensível a essa dor. Pelo contrário, ela nos anestesia. Tem uma imagem de uma exposição de Andy Warhol, onde ele vai colocar um conjunto de fotos de um acidente de carro que aconteceu e que ele vai mostrar por várias cores, né? Bem aquele estilo pop art. E a ideia é justamente seguir o que a Susan Sontag está colocando. Que a imagem hoje, ela se torna, mesmo quando expõe desgraças, horrores, brutalidades, ou até essa foto meio gore de Bolsonaro, né, das tripas de fora, isso não nos sensibiliza a refletir. Pelo contrário, isso apenas nos anestesia da própria sensibilidade.
Então você tem uma hiperexposição visual que gera não a possibilidade de pensamento, de reflexão, ou até mesmo de questionamento da gramática da sensibilidade, ou até mesmo uma própria reconexão, uma redistribuição, uma reorganização do campo da sensibilidade. Mas pelo contrário, ela gera um cansaço moral no sujeito. Afinal de contas, a imagem deixa de ser simplesmente um processo onde a gente pode refletir a partir de, mas ela se torna apenas um espetáculo que pode ser consumível ou não. E que o que vai definir o sucesso ou não de uma imagem não é a capacidade que essa imagem tem de reflexão, de reorganização do campo da sensibilidade. Pelo contrário, ela vai produzir um cansaço moral que é benéfico quando toda imagem tem que ser mercantilizável. E se toda imagem tem que ser consumível, não cabe ao mercado, não cabe a quem está produzindo julgar se essa imagem é gore, é horrível, não devia estar sendo circulada e isso, aquilo outro. Portanto, essa imagem que se repete, ela banaliza o impacto da violência na subjetividade humana, naturalizando a própria gramática do que a gente considera violento ou não. A gente passa a desconsiderar uma série de elementos como violento, porque a gente naturalizou a violência, inclusive, como espetáculo. Então você vê uma série de exposições de violência que ficam por isso mesmo, porque as imagens de violência elas se tornaram banais. Então você vê diversas notícias no Rio de Janeiro, em diversas favelas pelo Brasil, em diversas comunidades pelo Brasil, e muita violência, mas isso é tão cotidiano, que não gera mais nem o luto. As imagens das vísceras de Bolsonaro, portanto, aparecem apenas no seu impacto de serem uma curiosidade mórbida e que logo vai ser esquecida, logo não vai ser nem debatida. É um horror gore que passa rapidamente, mas que tem uma utilidade política de confirmação de um certo campo de sensibilidade, de uma certa construção narrativa para a extrema-direita, que é útil politicamente para aquele grupo e, portanto, é muito bem instrumentalizada por aquele grupo. A sociedade do espetáculo, portanto, ela não mobiliza nada, ela nos desensibiliza e o horror vira rotina. O horror vira a possibilidade de se construir imagens espetaculares que produzem capital político. E, portanto, a gente tem uma espécie de crise, um colapso do comum. Você tem um colapso absurdo desse próprio campo político, que é o campo do comum. Então, o Didi Uberman, por exemplo, ele vai falar quando as imagens tomam posição, né? Algumas imagens abrem rupturas e nos obrigam a ver o mundo e a ver as coisas de um outro modo. Outra, apenas reforçam a paralisia cotidiana. E o bolsonarismo investe em imagens de fechamento do pensamento. Não pela imagem em si, mas pelo modo como a imagem circula, pelo modo como a imagem entra nessa rede de significação, nessa rede de produção desse grupo, nessa rede de construção de um conjunto de horizontes estéticos do que pode ser sentido, do que pode ser visto, do que pode ser colocado a partir de uma imagem. O bolsonarismo, portanto, ele investe nessas imagens que fecham o pensamento e ocupa um lugar da crítica com uma emoção que é brutalizada, mas que ela é canalizada pela fascistização da política. Então você tem uma lógica de exposição de imagens onde a política vira meme, o meme vira identidade e a identidade vira consumo. Então você tem uma lógica que, junto com a lógica da internet e da algoritmização da circulação da imagem, você tem um cálculo de produção da política da imagem que é muito permeada por essa lógica do consumo e do consumo algoritmo. Ou seja, já não temos imagens que convoquem a luta, só imagens que garantam likes, audiência, engajamento e produzam grupos. E o bolsonarismo é excelente nessa segunda parte, de além de produzir imagens de uma série de coisas que fazem as pessoas pensar de uma determinada forma, grupos tão heterogêneos como a gente vinha falado, as imagens produzem grupo, vão produzindo massa, vai produzindo coesão de uma massa bastante heterogênea. E, portanto, o fascismo ele vai, ao mesmo tempo que ele é um invólucro vazio, ele preenche o vazio, prende sentido. Ou seja, há um mundo em que as imagens, as narrativas, as ideologias políticas estão cada vez mais vazias de sentido, e o fascismo, de certa forma, preenche também o vazio que as pessoas demandam preenchimento. Então, ao mesmo tempo, ele é um invólucro vazio que faz com que cada pessoa consiga dar o sentido que ela quer, aquele vazio de significância que tem aquele objeto narrativo, de imagem e assim por diante. Mas, por outro lado, o fascismo também faz um movimento oposto, contraditório, né, por assim dizer. Contraditório é melhor, né? De preencher esse vazio dos sentidos. E, portanto, ao não apresentar doutrina específica nenhuma, ele oferece formas de adesão. A sua força está justamente
nem se ser esse recipiente vazio onde cada um quer ser, mas quando as pessoas colocam exatamente aquilo que elas querem enxergar nesse recipiente vazio, elas dão essa significância que o fascismo produz, essa homogeneidade. Ou seja, no ato de colocar essas significâncias tão plurais dentro de um invólucro, é esse invólucro vazio que passa a determinar a coesão do grupo fascista. Ou seja, existe um solo comum, que é um culto à autoridade, uma rejeição à crítica, um ódio ao diverso, uma exaltação à força, uma crítica e uma brutal ojeriza ao espaço público comum e assim por diante, que vai meio que dando uma homogeneizada nesse grupo tão diverso, que vai depositando significações bastante distintas dentro desse invólucro, que é esse significante vazio. Essa estética esvaziada produz, contraditoriamente, uma unidade artificial que mascara essa falsa fragilidade ideológica e dessa falsa fragilidade de falta de fundamentos desse fascismo contemporâneo. O que a gente vê como essa coesão do fascismo não é especificamente, portanto, programática, mas ela é estética, e por isso mesmo ela é ainda mais perigosa do que se fosse meramente programática, porque ela é sentida, ela é profundamente sentida como real, ela é profundamente sentida como popular, ela é profundamente sentida como um horizonte possível por estar atendendo esses interesses tão difusos que a realidade produz nos diversos grupos sociais, nas diversas pessoas que vivem nessa sociedade. E, portanto, esse reality show do poder, por assim dizer, onde a política vira performance e o político é um avatar, o povo é uma plateia que se acha bastante ativa. As imagens, portanto, do Bolsonaro e das suas vísceras é um emblema desse processo. Essa imagem ela só existe porque depende da plateia que interprete essa imagem. Mas, por outro lado, é exatamente aí que se coloca o povo na condição diante do bolsonarismo, como plateia. A gente vive, portanto, numa espécie de um domínio da estética do choque, onde o líder que mais sofre é o que mais representa, e ele mais representa exatamente por sofrer muito, e ele sofre muito justamente por ir contra um sistema que difusamente produz uma série de insatisfações, de mal-estares sociais e de raivas com o sistema político que são, repito, bastante legítimas do ponto de vista difuso e que cabe à esquerda dar esse horizonte político de dar adesão a essas pessoas que olham para o sistema acertadamente e veem como as coisas não nada boa, mas infelizmente o que acontece é que somente o fascismo tem tido força, esperteza e sabedoria suficiente no Brasil para produzir exatamente esse tipo de coesão e de dar corpo a uma insatisfação popular que é válida. E por isso que as pessoas sentem como real. Elas sentem como real porque os problemas que estão sendo enunciados por esse conjunto maluco de coisas que são enunciadas pelo bolsonarismo dão conta de um problema relativamente real, que é o esgotamento do sistema político brasileiro e o esgotamento de um modelo econômico que o bolsonarismo tenta reforçá-lo. Então você tem uma contradição interna ao próprio bolsonarismo e à própria extrema-direita no Brasil, mas que é mascarada exatamente por essa linguagem estética, por esse tipo de fazer estético da política que aparece com muito maior predominância do que o próprio conteúdo. Até porque um outro elemento central é que a própria crítica racional da política, a própria participação racional do espaço público para o delírio dos kantianos, ela foi completamente esgotada e se dissolve no mar de uma afecção bastante pobre, de um certo nível de aesteses, né, de construção de uma gramática de estética bastante pobre, da qual você não vai responder isso com a reprodução, com a igualização desse mesmo tipo de lógica e achando que vai funcionar. Não vai funcionar. E, portanto, a verdade também se perde nesse mesmo conjunto político. Ela se torna apenas uma questão de parecer fazer verdadeiro, né? Vale mais você fazer parecer verdadeiro do que ser verdadeiro em si. Portanto, não basta somente ter a verdade, não basta combater a fake news dizendo a verdade. Você tem que encontrar outras formas de, contando a verdade, se fazer parecer verdadeiro. E aí é um problema gigantesco. Ponto final é que, como vai dizer Benjamin, diante de uma estetização da política, a gente tem que politizar a estética. A gente tem que adotar o caminho oposto, o caminho completamente diferente. Não basta a gente denunciar o espetáculo, é preciso recuperar a sensibilidade. E para recuperar a sensibilidade, como a gente tinha falado, a gente precisa
estetizar não a política, mas politizar a estética. A gente precisa resgatar uma estética do pensamento, uma estética da sensibilidade humana, uma forma diferente da gente lidar com os problemas do mundo, com as coisas, com as pessoas, e não apenas uma mera reação diante desse problema da estetização da política sob a forma do espetáculo, da performance e do algoritmo que tomou conta da política brasileira. Vamos politizar a estética para que a gente possa sentir o mundo de uma maneira muito diferente. Afinal de contas, quando a gente sente o mundo diferente, a gente pensa diferente, a gente olha diferente para os problemas, a gente pensa soluções de maneira diferente, porque a gente está sentindo o mundo diferente. E a gente precisa sentir que as soluções estão dadas não pela extrema-direita, mas por outro grupo, por outros grupos políticos. Para isso, a gente precisa que esses outros grupos políticos, como a esquerda radical, como eu estou me colocando, façam e disputem a política. Disputem a política de fato. E entendam a importância de disputar politicamente a própria estética. Para que a gente consiga fazer com que as pessoas sintam como real as nossas soluções. Mas isso dá um trabalho danado. E a gente pode falar disso depois em outro vídeo. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.